Boa noite. A graça e a paz do Senhor estejam com todos, amém? É bom vê-los, revê-los, e é bom estarmos reunidos em adoração ao nome do Senhor. Queria te convidar a abrir o texto que está no livro de Atos, capítulo 4, a partir do verso de número 23. Enquanto abrimos, eu quero cumprimentar os nossos visitantes, alguns já conhecidos, amados e queridos por nós, mas sintam-se em casa e à vontade, louvando e adorando ao Senhor. Vamos ler o texto que está no livro de Atos, capítulo 4, seguindo a nossa série nesse livro. Vamos ler hoje do 23 ao 31. Atos, capítulo 4, verso 23. O tema de hoje é Redescobrindo a Oração Comunitária. Diz assim a palavra de Deus. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realiza sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Amém? Esse é o nosso texto. Vamos orar mais uma vez. Pai nosso que estás nos céus, bendito e exaltado, Senhor, é o teu nome. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, mais uma vez lida e que será mais uma vez pregada nesse lugar. Como, Senhor, necessitamos e carecemos de ouvir a tua voz. Então, Senhor, ajuda nessa noite todos os meus irmãos que saíram de casa, Senhor, com pelo menos esse intuito, esse objetivo, de voltar para casa, levando a tua palavra em seus corações. Então fala, Senhor, não deixe-nos só aqui, mas que seja a tua voz falando aos corações. Em nome do teu Filho Jesus oramos. Amém e amém. Bom, irmãos, o tema, como eu disse, se chama Redescobrindo a Oração Comunitária. Bom, antes disso, eu quero um rápido e breve comentário. A verdade, irmãos, é que, falando de comunidade, a verdade é que nos últimos tempos, talvez as últimas décadas, foram marcadas por individualismo. A verdade é que, quando pensamos em piedade cristã, em santidade cristã, e na nossa própria devoção enquanto igreja, enquanto servo de Deus, quase que na totalidade das vezes, a gente pensa na nossa devoção, na nossa piedade e na nossa santidade. Isso não é diferente quando a gente fala de oração. Isso também não é diferente quando a gente fala de adoração. E de fato, irmãos, existe a oração individual. De fato, existe até a adoração individual. Mas essas coisas precisam ficar reclusas ou guardadas para, obviamente, o momento em que a gente está sozinho. Mas não para o momento em que estamos em comunidade. Essa semana eu ouvi uma frase, talvez você já ouviu ela mais vezes do que eu, não sou tão assíduo assim, mas eu ouvi uma frase na internet, parece que está conquistando os corações. Mais ou menos assim, o segredo é o secreto e o secreto é o segredo. Uma frase, irmãos, que não contém mentira aqui, é uma verdade. O próprio Senhor Jesus vai dizer no Sermão do Monte que se você vai ao Pai em secreto, Ele te vê em secreto. E Ele te recompensará. Isso é bíblico.
Mas eu quero crer, irmãos, que essa frase traz consigo não apenas essa verdade, mas ela também incentiva um pouquinho mais, de forma mais intensificada, essa individualidade, infelizmente, dentro da igreja. Quer ver só? Frases que a gente ouve no culto e que a gente deveria tirar do nosso vocabulário. Por exemplo, não se importe com a pessoa que está do seu lado. Você nunca ouviu isso na sua vida? Olha, é o momento de você adorar ao Senhor. Não se preocupe com a pessoa que está do seu lado. Como não, meu irmão? Como que eu não vou me preocupar com a pessoa que está do meu lado se o que acabamos de fazer aqui, que foi a adoração coletiva da igreja, é marcada por edificação mútua? Enquanto eu canto, meu irmão canta, o meu coração é edificado ao passo que o coração dele é edificado. Isso vai dizer a própria palavra do Senhor. Você já viu quando você chega na igreja, tem um amigo aqui dentro que me ensinou essa expressão, meio borocochô. Já viu que você chega na igreja meio assim, meio cabisbaixo? E você entra aqui como hoje, como no culto de hoje, meio sonolento, não sei, passando por algumas dificuldades. Então começa a adoração da igreja. Já nos primeiros momentos, porque na oração a gente já adora. E a equipe vem para frente e canta louvores como foram cantados aqui. Você tá borocochô, mas teu irmão do lado tá animado. Batendo palmas, alegre e feliz. Irmãos, aquilo ali te anima. Aquilo ali te coloca no compasso certo. Aquilo ali te lembra de que Deus está cuidando de você. Isso é a adoração da igreja. Outras frases como a adoração é individual, ou até com uma oração silenciosa, terminamos o nosso culto. Quantas vezes a gente já ouviu isso como batista? Não que todas essas frases, irmãos, estejam totalmente erradas. Não que fazer uma oração silenciosa num culto seja totalmente errado, isso. Mas não é totalmente indicado. Estamos reunidos em pelo menos 2 cultos públicos por semana. E é uma oportunidade ímpar de nós fazermos isso de maneira coletiva e comunitária. Então, evitaremos orações silenciosas, objetivos pessoais, quando estivermos em comunidade. Amém? Eu vou ler um trecho do livro Oração, do autor Onitchenko, um texto que já foi estudado aqui na igreja, da série Construindo Igrejas Saudáveis. É um trecho um pouquinho longo, mas, irmãos, é um trecho que me empolga. E se você ainda não entendeu a importância da oração comunitária, só a leitura desse trecho já vai esquentar o teu coração. Esse autor estava, na ocasião, comentando nada mais nada menos do que a oração modelo, a oração do Pai Nosso, ensinada por Jesus Cristo. Olha o que ele vai dizer aqui para a gente. Abre aspas. Deus não é somente meu Pai, mas é Pai Nosso. Isso nos lembra de que somos filhos de Deus e irmãos uns dos outros. Jamais se concebeu que a oração fosse um exercício individual, com benefícios individuais, mas sim uma disciplina que nos lembra de que somos responsáveis individualmente pelos outros. Isto é, toda vez que oramos, devemos rejeitar energicamente a mentalidade individualista. Não somos apenas pessoas se relacionando individualmente com Deus, mas fazemos parte de uma comunidade de pessoas cujo acesso a Deus é o mesmo. A oração é um exercício coletivo. Calma, segue ainda um pequeno trecho. Quando as igrejas se reúnem, e aí sim, falando do culto público, e oram de acordo com a oração do Senhor, nós nos lembramos desse desejo compartilhado que o Rei dos Reis venha e governe. Isso nos ajuda a parar de brigar por cargos e posições de direito em nossa igreja e no mundo. Assim, nossa caminhada é reajustada, nosso tempo sincronizado, de modo que todos nós sigamos na mesma direção. Ganhamos unidade. Nós nos lembramos de que, seja qual for a situação de cada um, rico ou pobre, ancião ou jovem, casado ou solteiro, maioria ou minoria, todos nós necessitamos da mesma coisa, a presença preciosa de Deus. Amém? Irmãos, isso aqui resume bem
o que a gente vai ver nessa mensagem. A grande lição que vamos aprender é: a igreja de Atos era composta de pessoas que se importavam uns com os outros, oravam em uma só voz e sabiam que a igreja que ousa orar, ela ousa pregar. Uma igreja cheia do Espírito é aquela que não pode deixar de pregar Jesus, mesmo que isso lhe custe tudo. Bom, me acompanhe, vamos voltar ao capítulo 4 de Atos, verso de número 23. Em primeiro lugar, vamos ver aqui 3 marcas sobre a oração comunitária, e a primeira delas é essa: devemos orar com os nossos. Verso 23 e apenas o início do 24. Vou repetir. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus. Então, rapidamente lembrando para você o contexto, o que está acontecendo aqui, os 2 apóstolos, Pedro e João, foram presos, não por nenhum crime, mas por talvez perturbação da massa, porque tinham curado aquele paralítico, a multidão se aglomerou e então foram detidos durante a noite. Pela manhã, os chefes dos sacerdotes, os líderes, se reuniram, julgaram o caso, e é sempre bom lembrar que esse é o mesmo tribunal que condenou Jesus, e nesse julgamento, uma sentença odiosa foi dada. Eu disse aqui semana passada, uma sentença absurda. E a sentença foi essa: olha, vocês podem continuar falando qualquer coisa que vocês quiserem, vocês só não podem pregar no nome de Jesus. Eu disse semana passada, aquele tribunal tirou dos apóstolos a razão de ser deles. Você pode fazer qualquer outra coisa, menos pregar Jesus, mas pregar Jesus é o que eu faço. Pregar Jesus é o que eu sou. Falar do nome dele resume muito bem a minha identidade. Eu não posso deixar de fazer isso. Bom, a resposta deles foi exatamente, ou mais ou menos isso. 2 respostas. A primeira é: olha, não tem como a gente obedecer vocês e desobedecer a Deus. E a segunda resposta foi: não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Bom, a pergunta é: o que eles fizeram depois disso? Depois de serem soltos com essa sentença odiosa e darem uma resposta firme, o que eles fazem? Para onde eles vão? Para a gente responder isso, a gente tem que lembrar o que eles estavam fazendo no início de toda essa história. Você lembra? Antes de encontrar o paralítico, eles estavam indo juntos para o templo para orar. Então é como se eles dissessem assim: peraí, o que a gente estava fazendo no início dessa história mesmo? A gente estava orando. Então vamos voltar para casa. Só que a casa aqui, irmãos, é a comunidade, é a igreja. E vamos orar. Foi isso que eles fizeram. É isso que eles vão fazer aqui. Bom, a primeira frase diz: quando foram soltos, voltaram para os seus. Essa expressão, essa pequena expressão, os seus, foi traduzida em algumas Bíblias como os seus irmãos, ou os seus companheiros. É a palavra grega idios, que significa basicamente ou aquilo que te pertence, ou ao que você é pertencido. Aquilo que você pode chamar de seu, propriedade particular. Irmãos, me chama a atenção a palavra que Lucas usa para se referir à comunidade. Um lugar aconchegante, que você conhece as pessoas e as pessoas te conhecem. Um lugar para chamar de seu, um lugar entre irmãos, um lugar de amigos. Uma pausa aqui bem rápida, é que essa expressão e essa primeira frase, irmãos, ela já nos dá uma espécie de munição contra o movimento dos desigrejados. E por que falar de desigrejados? Porque estamos combatendo o individualismo. E não tem nada mais individualista do que esse processo de desigrejamento. Basicamente, de forma muito rápida, mas o desigrejado é aquela pessoa que acredita que pode manter sua fé em Deus e servir a Deus sem estar na igreja, sem estar conectado a uma comunidade. De forma simples, o que eles estão dizendo é: eu não preciso da comunidade e a comunidade não precisa de mim. Não há nada mais individualista do que isso. Bom, mas existem outros argumentos. Quer ver um outro argumento que é derrubado aqui? É justamente esse. Olha, existe a igreja invisível, eles vão dizer. A igreja invisível, irmãos, é aquela igreja
que é formada por todos os crentes que creram ou que creem em Cristo Jesus, de todos os lugares e de todos os tempos. E essa igreja de fato existe. É a igreja que vai entrar no céu. É a igreja que estará lá, na visão de João, né? Como uma grande multidão que os olhos não podiam contar. Essa é a igreja invisível. Essas pessoas dizem o seguinte, já devem ter dito isso para você: olha, eu creio em Deus e eu já faço parte da igreja invisível. Então para que eu vou fazer parte da igreja local, se eu já faço parte da igreja invisível? Bom, a resposta está no nosso texto, que todos aqueles que fazem parte da igreja invisível precisam estar conectados à igreja local, porque a igreja local é a representação da igreja invisível. Veja que eles não falam, vamos para o monte orar, vamos para outro lugar. Não, eles voltaram para os seus. Você precisa de um lugar para levar as suas causas. Você precisa de um lugar, como acontece no nosso texto, para contar tudo o que está acontecendo com você. E foi exatamente isso que eles fizeram. Sofreram aquele tribunal e julgamento, ficaram presos durante a noite. A notícia não é boa. A notícia é, olha, o que aconteceu com o nosso Cristo. É provável que em pouco tempo aconteça com a gente. A perseguição, em outras palavras, irmãos, acabou de começar. É o início da perseguição. E eles sabiam que, como ondas, isso aumentaria e se tornaria cada vez pior. Então a notícia é ruim. Mas o que a gente aprende inicialmente é que eles tinham um lugar para voltar, para se reunir com os seus e contar tudo, como diz o texto, contar tudo o que havia acontecido. E aqui acontece, irmão, já uma primeira coisa extraordinária, que só pode acontecer na oração comunitária, quando estamos envolvidos em comunidade como aqui hoje, que é, eu tenho um lugar para levar as minhas causas. Mas não apenas levar as minhas causas. Você entende que apenas 2 apóstolos foram presos, mas a oração aqui não é dos apóstolos, é da igreja. A igreja, então, fará da causa de Pedro e João a causa da igreja. Lembra? Não estamos buscando benefícios individuais, mas o benefício da comunidade. O único lugar onde as suas causas serão ouvidas e a tua causa vai se tornar a minha causa e logo a causa de toda a igreja é aqui, nesse lugar, chamado igreja local. Bom, o nosso segundo verso diz o seguinte: ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus. Eu não posso passar sem explicar essa grande e maravilhosa expressão que basicamente define para nós o que é uma igreja local. Outras versões traduziram e oraram unânimes. E se você não entende essa palavra, você não entende o livro de Atos. Essa palavrinha grega, irmãos, ela só aparece 12 vezes no Novo Testamento. E das 12 vezes, 10 vezes estão no livro de Atos. É uma espécie de palavra preferida de Lucas, para retratar o que ele ouviu e também o que ele viu da igreja primitiva. Porque ela resume bem o que é e o que significa ser uma igreja local. Unânimes, ou seja, em uma só voz e em um só pensamento. É isso que significa. O dicionário, o mesmo dicionário que define a palavra, indica para a gente que, para você entender essa palavra, basta você ver uma orquestra tocando. É interessante porque ele diz a imagem é simples. Quando você vê vários instrumentos, em um determinado momento, tocando e entoando a mesma nota musical, você vai perceber o mesmo som saindo de instrumentos diferentes. Isso também acontece no coral. O nome disso na música se chama uníssono. Quando pessoas diferentes ou instrumentos diferentes estão emitindo a mesma nota, o mesmo som. Ele está dizendo, ei, é isso que acontece na igreja. Pessoas diferentes, de lugares diferentes, de posições diferentes, estão ouvindo e registrando a causa uns dos outros. E porque buscam não o seu próprio interesse, mas o interesse uns dos outros, a partir daquele momento a causa se torna uma só. E nós então vamos a Deus em oração. Como diz o texto, levantaram juntos a voz ao Senhor. Isso é, irmãos, oração comunitária. Bom, em segundo lugar, devemos orar porque Deus é soberano. Acompanhe comigo, verso de número 24, finalzinho dele. Diz assim: ó soberano, tu fizeste o céu, a terra e o mar, e tudo o que neles há.
Aqui começa, então, irmãos, a oração da igreja. Eles ouviram o pedido, ouviram a causa, o problema. Essa causa se transforma em causa comum. E então vamos a Deus em oração. E como é que eles fazem isso? Está aqui. O tema, se é que podemos dizer isso, da oração da igreja em Atos 4, pode ser resumido como Deus é soberano. De novo, de manhã falamos sobre isso e agora falamos de novo. Deus é soberano. E como isso é maravilhoso, porque só esse tópico já responde uma pergunta de muitas pessoas na igreja. Uma pergunta que já me fizeram várias vezes. Toda vez que um crente se depara com a soberania de Deus, ou com a definição nossa de soberania de Deus, um Deus que pode fazer tudo o que lhe apraz. Um Deus poderoso, irmãos, que não é regido, não é movido, não é influenciado por nada e nem por ninguém, mas que age segundo o conselho da sua própria vontade e que pode fazer tudo o que ele quiser fazer. Bom, essa é a definição simples de soberania. Quando alguns crentes se deparam com esse Deus soberano, uma das primeiras reações que ele tem é: então por que orar? Se Deus é tão soberano assim, e se ele tem tudo no seu controle, na sua mão, e ele inevitavelmente fará o que determinou o conselho da sua vontade, na eternidade, inclusive, então por que temos que orar no tempo e no espaço? Então, para que serve o meu joelhinho dobrado e as minhas orações, seja no secreto ou seja na igreja? Essa frase já responde por que temos que orar. Devemos orar justamente porque Deus é soberano. Significa dizer, irmãos, que a soberania de Deus não anula a tua oração. Pelo contrário, ela permite a sua oração. Significa dizer que nós só oramos porque Deus é soberano. Eu não sei se você já pensou nisso, mas não dá para orar, irmãos, para um Deus que não pode fazer todas as coisas. Não dá para orar para um Deus que é movido pelas circunstâncias, que invariavelmente se modifica e vai mudando com o passar do tempo. Não dá para orar, mas nós oramos porque o nosso Deus não muda, porque Ele é soberano. Esse é o motivo da nossa oração, e é exatamente o que a igreja vai fazer aqui. Então veja, 4 frases dessa oração, 4 detalhes aqui que saltam aos nossos olhos. A primeira é essa que nós lemos: ó soberano, tu fizeste o céu, a terra e o mar e tudo o que neles há. A primeira coisa que a igreja vai confessar nessa oração, de novo, é a soberania de Deus. Mas por que Ele é soberano? Porque Ele criou todas as coisas. Deus é soberano porque, se Ele criou, Ele tem o direito de governar sobre todas as coisas. A segunda coisa que a igreja vai dizer, verso 25, é: tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. A segunda confissão é: Deus é soberano porque Ele fala através da sua escritura, da sua palavra. Veja, pela segunda ou terceira vez, já perdi a conta, a igreja está dizendo, trazendo para a gente mais um texto do Antigo Testamento, da Escritura, que se aplica diretamente à vida de Jesus, que se aplica ao sofrimento de Jesus. Eles estão citando aqui o Salmo de número 2, e eles começam dizendo isso: olha, o Espírito Santo já tinha falado pela boca do nosso pai Davi. Sabe o que significa isso, irmão? Soberania de Deus. Porque tudo o que ele falou, ou aconteceu, ou está prestes a acontecer, inevitavelmente não falhará. Isso é soberania. De manhã eu falei uma frase que pode ser que algumas pessoas não tenham entendido, eu também não expliquei, mas posso explicar agora. Eu disse: Deus não está na sala de vídeo do universo. Ele está na sala de controle do universo. Qual é a diferença, pastor, de uma coisa para outra? Algumas pessoas têm a imagem de Deus como uma espécie de, não sei, de alguém que está sentado assistindo a história andar. E como Ele é Deus, Ele tem o poder e a consciência e a sabedoria de saber o que vai acontecer. Por isso, Ele avisa algumas coisas que ainda não aconteceram. Mas veja, irmãos, se Ele consulta o futuro e Ele sabe o que está lá, e Ele então avisa para você o que vai acontecer, isso não é Deus, isso é um vidente. Ele conhece o futuro. A pergunta que você tem que fazer é: quem pôs o futuro lá? Tem crente que acredita na mão do destino, irmãos. Cuidado com isso, é paganismo.
O destino não governa a nossa vida. Não é uma coisa, uma força, é uma pessoa. Quem desata os 7 selos no Apocalipse não é ninguém menos do que o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. O significado simples dos 7 selos é o rolo ou o conhecimento da história humana. E ela está na mão do Senhor. É isso que é soberania. Então, por isso ele não assiste a história, ele faz a história. Bom, seguindo. Terceiro, Deus é soberano, justamente porque a fúria das nações é inútil. Quando cita, então, o Salmo 2, e é isso o conteúdo do Salmo de número 2, é basicamente isso. Mostrar a oposição que viria contra o Senhor e o seu ungido. Mostrar que as nações estariam enfurecidas e o mal estaria em conluio contra o Senhor e o seu ungido. Uma espécie de conspiração do mal aconteceria. E não foi isso que aconteceu? Só que antes de dizer o que vai acontecer, o Salmo de número 2, escrito há centenas de anos antes dos apóstolos, e muito tempo antes da gente, já dizia que por que se enfurece as nações e os povos conspiram em vão? O mesmo Salmo que está dizendo, olha, haverá perseguição, haverá conspiração, haverá fúria sobre vocês, mas tudo isso é inútil. Por quê? Porque Deus é soberano. Quarto e último lugar, o Salmo, ou melhor, a oração termina confessando, Deus é soberano, porque toda essa conspiração faz parte do plano de Deus, ou está dentro do plano de Deus. Em outras palavras, irmãos, quando a igreja confessa o Salmo 2, ela aplica o Salmo 2, dizendo, olha, não tem essa conspiração aí? Então, teve isso aí. Herodes, Pilatos, os gentios e os religiosos se juntaram contra Jesus, mas não sabiam eles que não foi a conspiração, não foram as 30 moedas de prata, não foi a expertise de Judas, não foi a maldade dos soldados romanos, não foi o ódio dos religiosos judeus contra Jesus. Não foi isso que matou Jesus. Jesus morreu porque ele veio para entregar a sua vida por nós. E isso já fazia parte do plano de Deus antes da fundação do mundo. Afinal, o Cordeiro já estava preparado. Afinal, irmãos, lá em Gênesis, após o homem pecar e ser expulso, Deus já havia prometido que da descendência da mulher haveria um que esmagaria a cabeça da serpente e seria ferido no calcanhar. Então a obra de Cristo já estava desenhada na história. A obra de Cristo já estava escrita. Ou seja, Deus é soberano, apesar da conspiração. E ele fará. Bom, a pergunta final aqui é, por que a igreja faz esse tipo de oração? Ou melhor, por que a igreja começa, diante de um contexto como esse que eu disse, começa a sua oração fazendo isso aqui? Eu não sei se você sabe o que eles estão fazendo. Eles estão orando e nessa oração estão adorando o nome do Senhor. Eles estão orando, irmãos, graças a Deus como nós oramos. Hoje, para pregar isso aqui, eu reparei em todas as orações que foram feitas no culto. Se você reparou bem, todas as orações que foram feitas nesse culto começaram adorando e exaltando o nome do Senhor. E aí você pode pensar assim, pastor, mas isso é obrigatório? A gente precisa sempre que orar começar adorando o nome do Senhor? Sim, é obrigatório. É obrigatório porque a única vez que Jesus ensina a gente a orar, ele faz exatamente isso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Jesus nos ensinou que antes de pedir por provisão e proteção, a gente tem que começar a oração com adoração. Por um motivo muito simples, irmãos. O motivo é que os nossos pedidos podem mudar de uma oração para outra. O nosso contexto irá mudar, as circunstâncias irão mudar. A causa, a perseguição dos apóstolos era uma, a nossa perseguição é outra. Mas tem uma coisa que não mudou, desde essa oração até a nossa hoje. Sabe o que é? O fato de que Deus é santo, santo e santo, e Ele está sentado no seu trono. Você entende isso? Por que então, pastor, que começamos a oração orando e adorando ao Senhor? Porque a gente precisa começar a oração fixando no lugar que é devido dele, aquilo que não muda e não pode ser alterado. Deus é soberano. Mas há um segundo motivo, irmãos, porque começamos a oração adorando. Sabe qual é? Isso aqui é combustível para a nossa vida. Isso também serve de combustível para circunstâncias e a perseguição que viria logo depois. Lembra que eu falei? A notícia é terrível,
mas a resposta da igreja é maravilhosa. Você lembra daquele crente borocochô que eu falei? Que chegou na igreja ali meio perdido, sonolento. E tadinho, ele está passando por algum problema, alguma circunstância, alguma dificuldade. Isso afetou ele. Ele está com alguns problemas, mas o ponto é, irmãos, quando ele entra na comunidade, ou como aqueles apóstolos voltam para a comunidade, e depois da primeira oração, dos louvores, ele ouve essas palavras. E uma das palavras que é dita no culto, e eu não estou falando apenas da pregação, eu estou falando do culto inteiro. Às vezes é a frase de um hino que toca a gente. Às vezes é a frase de uma oração de um irmão aqui dentro. Quantas vezes, irmãos, eu ouvi a oração de vocês, o meu coração esquentou. Não é só na pregação, a pregação também deve fazer isso. Mas o ponto é, quando a igreja do Senhor está firme no Senhor, ela confessa, irmãos, coisas poderosas como essa. Ei, a conspiração que veio contra Jesus veio porque já estava escrita e determinada lá pela palavra do Senhor. E essa conspiração e perseguição virá sobre nós. Mas como foi inútil lá, também será inútil aqui. Porque a nossa vida não está na mão deles. A nossa vida está na mão do soberano Senhor. Você entende como isso já aquece? Eu quero imaginar aqui, irmãos, eu não sei quantas pessoas estavam reunidas ali com Pedro e João, mas pensa, tinha algumas pessoas ali. Quando o texto fala que eles levantaram a voz unânimes ao Senhor, e uma só voz e um só pensamento, você não pode pensar que todo mundo ali é robozinho e está todo mundo 100% crendo e confiando. Calma, é possível que tinha um Miguel ali no meio, fraco, talvez fraquejando e com medo do que viria. É possível, irmão, que tivesse um ou dois ali que estavam com medo, que ouviram aquele negócio de perseguição e pensaram, olha, então a coisa vai ficar séria. Então a perseguição não parou no Senhor, ela virá sobre nós. Imagina se depois de Jesus os apóstolos começarem a morrer. Alguém pode ter pensado nisso, irmãos. Mas quando começou a oração, e ele foi lembrado do que já estava escrito no Salmo 2, e de que o nosso Senhor é totalmente soberano, irmão, é possível que esses crentes tenham terminado a oração também adorando o Senhor e com confiança no coração. Bom, a oração não acabou e o sermão também não. Terceiro e último lugar, devemos orar por ousadia espiritual. Veja o que diz o verso 19, ou melhor, 29 e 30. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos a anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas, por meio do nome do teu santo servo, Jesus. Primeiro eu quero pensar com você no pedido da igreja e depois eu quero pensar com você no que a igreja não pediu. Então, primeiro pensando no pedido da igreja, o pedido é inusitado, irmão. O pedido é um pouco estranho. A palavra grega aqui, parresia, significa literalmente liberdade para falar, ou fala destemida. Por isso a gente traduziu como anunciar a tua palavra corajosamente. Você não acha estranho a gente fazer esse tipo de oração justamente quando a notícia foi sobre perseguição? A notícia foi sobre ódio contra nós. A notícia foi: ondas de perseguição começarão a vir sobre a igreja, uma após uma maior do que a outra. E a oração da igreja lembra que Deus está no controle e termina pedindo o quê? Considera as ameaças deles. E, como ele diz, capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Veja, irmãos, vamos entender isso melhor, e a gente entende isso melhor lembrando do que a igreja não pediu. Porque se está vindo uma perseguição tremenda contra a gente, eu seria o primeiro a dizer, vamos orar por segurança. Vamos orar por proteção. Alguém diria, vamos orar por conforto. Vamos orar por estabilidade. Vamos orar por felicidade. Afinal, irmãos, todas essas coisas estão no pacote. Mas eu quero dizer uma coisa para você e para o seu coração hoje. Isso é bônus. E não a nossa realidade. A realidade da igreja primitiva até hoje, é uma igreja que sofre, uma igreja que caminha com dificuldades, uma igreja que seria e sempre foi odiada pelo mundo, igreja que escreve artigo na revista Veja, não é a igreja do Senhor. Igreja que é aplaudida nos programas de televisão, que a gente vê aí sempre, não é a igreja do Senhor. Igreja que está em cima de um trio elétrico cantando músicas
né? Que você não consegue nem separar se aquilo é carnaval ou não, não é a igreja do Senhor. Porque a igreja do Senhor passará e continua passando por perseguições. A perseguição é o nosso café da manhã. É o meio pelo qual Deus escolheu chamar pecadores. Se você está buscando ainda nessa vida o reino de Deus nessa terra, no sentido de acontecer aqui e agora, você está errado. E infelizmente você vai se frustrar. Eu creio, irmãos, que o paraíso pode ser até na terra. Mas antes disso, a terra será transformada pelo poder de Deus. Antes disso, Jesus vai voltar. E antes disso, as coisas terminarão em fogo, como diz a palavra de Deus. Ela pode ser até renovada e transformada, mas serão novos céus e nova terra. E você nunca pode esquecer disso. Como diz Pedro, onde habita a justiça. Lá sim será a nossa morada. Bom, eles não oraram por isso. Eles não oraram pela segurança no meio da batalha que viria. Eles estavam preocupados com uma coisa. Sabe o que, irmãos? Com os seus próprios corações. Porque eles sabem melhor do que ninguém que o medo é uma das armas mais poderosas do inimigo. O medo domina, o medo prende, o medo para. Eles não estavam preocupados com a perseguição, eles estavam preocupados com a hesitação. Eles estavam preocupados de que quando chegasse o momento, como aconteceu e vai acontecer daqui a pouco com Estevão, o nosso querido diácono, cheio do Espírito Santo, que pregava como ninguém, mas que vai morrer, irmão, apedrejado no meio da rua. O medo deles era, poxa, e se eu estivesse no lugar de Estevão? Será que eu estaria adorando, vendo os céus abertos, enquanto tomava pedrada na cabeça? Ou eu estaria correndo de volta para minha casa e dizendo, não, eu não conheço esse homem. O próprio apóstolo Pedro sabia disso, porque um dia ele negou, mas agora ele está confessando diante de tribunal, diante da igreja, diante de todo mundo. Não podemos deixar de falar nesse nome do que vimos e ouvimos. Então, irmãos, essa é a oração da igreja. Eu ouvi uma frase do reverendo J.C. Ryle que diz exatamente isso. A igreja é aquela que tem uma responsabilidade imensa, mas uma força pequena. Esse é o motivo pelo qual nós devemos orar. E a força aqui, irmãos, ele está falando da nossa força. Mas quando a igreja ousa orar, como eu disse no início, ela então recebe ousadia para pregar. E é isso que vai acontecer. Eu quero concluir olhando com você como é que essa oração foi recebida por Deus. Como que ela chega em Deus? Ela agrada ao Senhor? O Senhor responde ela? Como é que ele responde? Vamos ver. Verso de número 31. Então o texto termina dizendo, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Vamos por parte aqui? Primeira parte, o lugar tremeu, irmãos. E veja, tremer aqui, esse tremor é real, aconteceu de fato. Ele nada mais é do que um sinal da visitação de Deus naquele lugar. Eu não sei se você sabe qual é a palavra que a gente usa para expressar uma visitação especial de Deus num tempo específico. Você lembra essa palavra? Avivamento. Em outras palavras, o que o texto está dizendo, aconteceu um avivamento aqui. É um avivamento seguido, né? Começou no Pentecostes, mas aqui foi um outro reavivamento, para que eles fossem capacitados para então suportar o que viria. E veja, o texto diz, todos ficaram cheios do Espírito. E calma, não fique com medo disso. É maravilhoso o texto, porque todos, não sabemos quantos, foram cheios do Espírito. E diferente do que alguns pensam, né? O Espírito não vem sobre a gente e não aviva a sua igreja só para a gente falar em língua estranha. Não. Como diz o nosso texto, eles foram cheios do Espírito para então receberem o que pediram, pregarem corajosamente a palavra de Deus. O impacto do enchimento do Espírito na igreja, irmãos, se traduz, em primeiro lugar, na pregação corajosa da igreja. A igreja não vai deixar de falar o que ela tem que falar. E mais ainda, a igreja não vai deixar de acreditar nisso, ainda que isso custe a sua própria vida. Bom, eu vou encerrar. Semana que vem eu falei da história de um homem, hoje eu vou falar da história de outro homem, bem rapidinho para a gente terminar. É um homem chamado Bill Vukovich. Eu acho que os mais velhos já ouviram falar dele. Bem velhos. Bill Vukovich. Ele é da década de 50. Era um famoso
corredor de Fórmula 1, né? Segundo a história, ele foi o maior corredor do automobilismo americano, Bill Vukovich. Rapidinho a história dele. Realmente o camarada era um fenômeno, né? E o feito dele ainda não foi quebrado até hoje. E olha que o carro não era nem igual esse, né? Esse carro mais deitadinho, mais aerodinâmico. Não, era um carro meio bizarro da época, mas o camarada era muito bom. Bom, o fato é o seguinte, o feito dele foi que em 2 anos seguidos, 1953 e 1954, ele foi campeão das 500 milhas de Indianápolis. E nessa corrida, até hoje, ele é o corredor que manteve o maior número de voltas à frente, ou seja, liderando a corrida. Ninguém nunca quebrou esse feito. O camarada era um fenômeno. Só que, apesar de ter sido um fenômeno, a história dele acabou muito rápido. Tipo o Ayrton Senna. Ele morreria em 1955. Ele tinha acabado de ganhar os 2 campeonatos seguidos. Então, no próximo campeonato, no meio da corrida, ele morreria. Bom, ele estava cotado para ganhar a corrida, não largou muito bem, mas já estava ali ganhando muitas posições. Nesse momento, ele estava em 4º lugar já. E todo mundo tinha certeza, Vukovich vai ser campeão de novo. Ele vai chegar lá. Ele estava passando todo mundo, bom, até que aconteceu o trágico acidente. O primeiro carro, o carro da frente, o eixo do carro quebrou, soltou no meio da pista. Na hora que o eixo bateu no chão, o carro capotou no meio da pista. Quando esse carro capotou, o segundo carro bateu nele. E enquanto batia, o carro rodava, acertou o terceiro carro. E o terceiro carro acertou o carro de Vukovich. A força foi se multiplicando. A física explica isso aí. A força foi se multiplicando de forma que, quando bateu no Vukovich, ele voou por cima do muro. O carro voou um tempo. E quando caiu, o carro já caiu de cabeça para baixo no chão, bateu algumas vezes no chão. E quando parou, o carro incendiou. A medicina disse que ele morreu com impacto, mas ainda foi cremado vivo ali, ou melhor, morto, e morreu naquele lugar. Uma história trágica, irmãos, terrível. Anos depois de algumas investigações, a conclusão foi o seguinte: lembra que todo o acidente começou por causa do primeiro carro? Simplesmente por causa de um eixo que soltou? Foi descoberto que o eixo soltou porque tinha um pino fora do lugar. Um pino que media alguns centímetros e que custava 10 centavos. Foi essa a causa da morte de Bill Vukovich. Bom, o grande reverendo saudoso R.C. Sproul comenta sobre esse trágico acidente e ele compara isso com a soberania de Deus. E você vai entender melhor quando eu ler. Ele diz o seguinte: Bill Vukovich tinha um surpreendente controle de carros de corrida. Era um piloto magnífico. Contudo, ele não era soberano. Uma peça que valia 10 centavos custou-lhe a vida. Deus não tem que se preocupar com pinos de 10 centavos, destruindo os seus planos. Não há moléculas independentes correndo soltas no universo. Deus é soberano. Deus é Deus. Pode dizer amém? Esse é o nosso Deus. Por isso, se você sabe que Ele é soberano, ore ao Senhor. Ore ao Senhor pelos seus. Ore ao Senhor juntamente com os seus. Se você não faz parte, não está conectado a uma comunidade, ei, pense nisso hoje. Você é um crente com defeito de fabricação, porque fomos chamados para a comunidade. E, como disse Onitchenko, eu concordo. Não há uma oração desconectada da comunidade, mesmo a oração feita no secreto. Sabe por quê? Porque toda vez que você vai a Deus em oração, você não ora, Senhor meu Deus e meu Pai. Não é assim que você ora. Você ora, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. E se você não ora assim, você está orando errado. Porque a oração que Jesus ensinou não foi Pai meu, foi Pai nosso. Ou seja, irmãos, fomos salvos para viver na família de Deus. Fomos salvos para viver em comunidade. Amém? Que Deus continue falando ao seu coração e te desperte para essa maravilhosa verdade, que somos a igreja do Senhor. Vamos orar. Vamos a Deus em oração. Pai nosso que estás nos céus, bendito e exaltado é o teu nome. Obrigado, Senhor, mais uma vez pela tua palavra pregada. Obrigado por esse texto, Senhor, que salta das páginas da Escritura e vem até o nosso coração hoje. E como é importante para nós, Senhor, nos lembrarmos que não estamos sozinhos nesse mundo.
não estamos abandonados. Pelo contrário, temos um lugar para chamar de nosso. Temos irmãos e irmãs que são a nossa preocupação e a preocupação deles somos nós. Como isso é maravilhoso, Senhor, porque por mais difícil que fosse a vida cristã, ela nunca seria solitária. Os cristãos no primeiro século foram perseguidos juntos, foram lançados na prisão juntos, foram ao Coliseu juntos, viraram tochas humanas juntos, mas em todos esses momentos não deixaram de orar, de servir e de adorar juntamente uns com os outros. E é isso que nós precisamos resgatar, Senhor. Apesar dos dias que virão, dos problemas que se levantarão, o nosso maior problema não são cargos, não são coisas de valor entre nós, ou melhor, individualmente. Não são os nossos benefícios individuais, mas são os nossos benefícios coletivos. São as causas dos meus irmãos. São os problemas uns dos outros que devem ocupar o nosso pensamento. E dá para nós, Senhor, aquele desejo compartilhado de ver um dia toda a terra cheia da Tua glória. De ver um dia onde o Senhor vai se assentar no trono e governar, não sobre um, mas sobre todos os povos. Então, Senhor, nos ajuda a voltarmos à comunidade para aqueles que são nossos e orar confiadamente, sabendo que o nosso Deus é soberano. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Graças a Deus.